Hoje eu estou tendo a honra de receber aqui no Vitrine um convidado muito especial. Eu admiro muito o seu trabalho, sou sua fã. Não tem como falar de negociação e de resultados sem pensar nele. Ele é consultor e professor mestre da matéria de negociação estratégica, sócio fundador da Hirata Consultores. Seja muito bem-vindo, Renato Hirata. Olá, Ana, e olá toda a galera que está nos assistindo. É um prazer enorme falar sobre negociação, principalmente no foco da secretária. Que poder que tem essa função, que poder que tem essa função dentro das organizações e dentro da minha área também, dentro daquilo que eu atuo, a secretária é um exemplo de negociação. Isso mesmo, Renato. Na última conversa que nós tivemos, eu me recordo que você disse justamente isso. Que a negociação cabe em qualquer contexto. Então, hoje vamos falar sobre negociação e secretariado. Perfeito. Renato, a primeira pergunta. Depois de todos esses anos que você vem estudando, que você vem ensinando sobre negociação, né, a arte de negociar, o que é negociar para você? Como você define esta palavra? Ana, esse nome negociação arremete a muitas pessoas ainda como uma atividade comercial, que parece que a negociação tem algo a ver com comprar e vender. É claro que também tem isto, mas negociação é uma palavra que é muito abrangente. Nós negociamos no mundo todo hoje, todas as horas, todos os momentos. Então, para mim, negociação é uma competência essencial para viver nesse mundo cheio de diferenças. Então, a arte da negociação, para mim, se resume numa frase, que é a arte de somar diferenças, que pode ser diferenças de pensamento, diferenças de crenças, diferenças de posicionamento, para que haja uma integração. Então, as pessoas que negociam têm que estar sujeitas a fazer mudanças no teu pensamento, mudanças da sua forma de ser, porque senão a gente impõe a forma da gente ser e a gente não negocia nada. Então isso exige uma mudança drástica na forma de se comportar com pessoas. Então, não existe uma fórmula pronta para isso. Tem gente que acha, me dá uma dica, me dá uma técnica que funcione sempre. Nunca vai ter. Então, acho que o primeiro princípio da negociação é a nossa disponibilidade para entender o outro. E a disponibilidade que a gente tem que ter é de fazer mudança também para a gente. Por isso que é uma arte. Por isso que não adianta a gente receber um método extremamente rígido. Olha, siga esses passos que o teu resultado será excepcional. A não ser que a gente confunda a negociação com persuasão. Às vezes a gente entra no processo de persuasão ou num processo de influência. Não tem problema, mas eu não chamo isso de negociação. Negociação é esse estresse que a gente tem, que é, na verdade, um estresse, de lidar com pensamentos completamente, às vezes, opostos a gente, com pessoas que têm crenças completamente diferentes das nossas. Você está entendendo o que está acontecendo no mundo, né? Tem um coreano de um lado, um norte-americano do outro lado, que pensam de uma forma inadequada sobre o que é paz mundial. Né? Então, para mim, negociação é o que vai salvar o mundo. É interessante isso que você disse, Renato. Geralmente, me corrija se eu estiver errada, muitas pessoas pensam que estudar negociação, ler um livro sobre negociação, fazer uma pós-graduação, por exemplo, né, na área de negociação, está diretamente ligado a profissionais que lidam com vendas, seja de produtos, de serviços. Porém, nós nos esquecemos que nós também negociamos interesses. Talvez seja por isso que é interessante todos os profissionais terem um mínimo de conhecimento nesta área. Pois é por isso que essa disciplina, quando a gente aplica no MBA, os alunos sempre me perguntam, mas professor, eu queria entender por que eu faço essa disciplina, porque eu sou da área de TI, eu sou da área de finanças, eu sou da área de RH, eu venho do secretariado, mas por que eu tenho Sim, justamente. Porque eu não sou da área comercial. Cara, deixa eu explicar um negócio para você. Todos os dias você negocia, você percebeu? Todos os dias, você acordou, já está negociando, sabe com quem? O teu corpo quer dormir e você quer levantar. Já tem um processo aí de harmonia entre aquilo que você quer versus o que o corpo quer. Então, tem pessoas ainda que têm essa percepção. E negociação é isso que você está falando mesmo. A gente, toda hora que está na frente de alguém, se relacionando com alguém, a gente está, a princípio, negociando com essa pessoa. Estamos querendo entender um pouco mais
pensamento. E a gente, quando vai criar um pensamento diferente, a gente une os pensamentos. Então, a arte de negociação é essa arte de integrar, a arte de somar. E tem gente que não gosta disso. Tem gente que não está disposta a negociar. Tem gente que quer impor uma opinião, tem gente que quer defender uma posição e não está pronto para negociar. Essas pessoas vão sofrer muito no mundo. Muito no mundo. Mudando um pouquinho de assunto, mas ainda no secretariado. Você conta com assistência, com assessoria da sua secretária. Tive o prazer de estar em contato com ela por e-mail, por telefone. Foi uma querida, super atenciosa. Nós sabemos que o perfil deste profissional vem sofrendo evoluções significativas, né, ao longo do tempo. E também com essa evolução do perfil, as atribuições deste profissional mudaram. Então, hoje ele é um profissional, sim, que faz tarefas de cunho operacional, mas também, muitas vezes, de cunho diretivo, né, de cunho gerencial, como planejar, controlar. Muitos profissionais de secretariado hoje lideram equipes também. Como que você, na sua opinião, qual é a importância, como você vê este profissional no cenário corporativo? Ana, a minha secretária é uma secretária um pouco diferente, porque a minha equipe é muito pequena. Então, a minha secretária é a gestora do escritório. Então, ela, além de fazer todas as atividades operacionais, ela controla meu fluxo de caixa. Sim. Ela controla a minha agenda pessoal e a agenda da corporação, do escritório como um todo, né? Então, ela é muito mais do que isso. Ela é minha assistente pessoal e assistente profissional. Então, é um upgrade que nós damos para ela aqui no escritório, porque ela faz muito, muito mais do que simplesmente um trabalho, não que seja pior ou menor, ou menos nobre ou mais nobre, o trabalho da secretaria, né? Mas ela faz muito mais. Então, para mim, ela hoje, aqui no escritório, em pequenos negócios, a gente geralmente posiciona a secretária assim, ela é a minha primeira homem, a minha primeira mulher, é a pessoa que me substitui quando eu não estou aqui. Não que ela vá dar aula como eu dou, não é isso, tá? Mas aqui no escritório, a área administrativa, ela tem domínio total. Então, para isso, o gestor precisa delegar, precisa treinar para que ela consiga ser eficiente e eficaz em tudo aquilo que ela está fazendo. Então, além das atividades corriqueiras do secretariado, ela cuida do tudo. Ela cuida da limpeza do escritório, cuida da manutenção do escritório, cuida da minha agenda pessoal, agenda profissional, contata cliente, dá direções já de prospecção. Então, Ana, eu treinei para isso também. Então, era uma secretária simples, mas eu evoluí no sentido de deixar ela com empowerment, com poder para decidir quando eu não estiver aqui. Eu acho que esse upgrade todas as secretárias vão ter aqui para frente. Por quê? Porque as empresas estão ficando cada vez mais enxutas. E o líder de uma empresa, quando tem alguém desse lado, do lado dele, para ajudá-lo a gerenciar melhor a equipe, para ajudá-lo a montar uma estratégia, na verdade ela monta junto comigo, né? Você vai ter um recurso espetacular perto de você, com intimidade profunda sobre o que você está pensando, sobre suas fraquezas. E, geralmente, eu não falo minhas fraquezas para todo mundo, mas para ela eu falo. Quer dizer, para ela eu consigo falar e eu sei que esses segredos, essas dificuldades que eu como pessoa e como você também, como qualquer pessoa tem, não tem com quem falar. Você sabe que eu sou coach. Sim. E alguns presidentes. Esses caras não têm aliado. Dentro da corporação, eles não têm com quem conversar sobre fragilidades, sobre dificuldades, sobre problemas pessoais. Eles me contratam para desabafar. E pagam muito caro para eu ouvir, simplesmente. Agora, você imagina se você tem uma secretária assim, que você consegue conversar, consegue explanar um pouco o que está doendo, o que está sofrendo, qual é o teu estresse, qual é o teu grau de ansiedade. Então, é um papel, para mim, extremamente importante. Então, acho que o secretariado hoje, vamos falar um pouco mais de competências, ela pode ser uma grande coach. Uma coach de algo que é maior que ela. Né? Ela não é mentora. Olha que definição maravilhosa, hein? Gostei muito dessa definição. Porque, então, assim, é importante que ela faça um curso de coach, porque ela vai ajudar um presidente de uma empresa, às vezes, para tomar uma decisão. Por quê, Ana? Porque o presidente é o cara mais isolado do mundo. Apesar de ele achar que tem poder,
Quando ele precisar de alguém, as pessoas vão falar com ele por interesse. Mas não porque querem ajudar, porque tem interesse profissional. Mas a secretária pode ter um papel diferente nisso. Ela hoje, se a secretária tiver um papel de coach, ela vai ajudar esse cara de uma forma excepcional que nenhum coach externo faria. Então, mas para isso ela tem que ganhar mais também. Para isso ela tem que evoluir de salário, porque é outro papel. É um papel completamente diferente. Tá? Como tem vários cursos de coach por aí, minha sugestão, certifique-se nisso, porque você será uma secretária super valorizada e ninguém fará o que você faz. Olha que dica bacana, muito bom. Renata, e quando falamos em processos de negociação, qual é o papel, qual é a importância desse profissional em um processo de uma negociação? Podemos dizer que, por exemplo, o profissional de secretariado executivo, ele gerencia agendas, viagens quando é necessário para uma reunião de negócios, por exemplo, em outro país ou outro estado, ele organiza reuniões, podemos dizer que ele está ali facilitando a fase de preparação ou pré-preparação para o executivo. Porém, além disso, como você vê este profissional inserido neste contexto, nos processos de uma negociação? Você falou um negócio muito importante em termos de estratégia, né? Se eu colocar um consultor meu para ir buscar em campo como é que funciona a empresa, com quem eu falo, quais são as táticas que eu falo, e o cliente que está percebendo isso, perceber que tem um consultor para fazer isso, ele se prepara e se defende. Agora, a secretária, ela tem, entre aspas, uma figura que não é uma figura estratégica, a princípio, né? Então, ela pode capturar informações que esse consultor não captura. Ela pode capturar informações tão profundas, dependendo da forma que ela pergunta, dependendo da forma com que ela aborda, que nenhum profissional de estratégia iria obter de informação. Então, se a secretária for treinada para a captura de informação, para a montagem de uma estratégia, ela será muito mais eficaz, porque ela não representa essa figura estratégica. Ela representa uma figura de conforto para o chefe, de conforto para o CEO. Tá? Então, eu só queria saber como é que funciona aí. Sabe por que eu estou perguntando esse tipo de coisa? Porque o meu chefe, quando ele for aí, ele precisa sentir isso. Me dá um pouco de informação sobre isso. Então, dependendo da forma, dessa sutileza, dessa elegância que ela faz a pergunta, ela vai obter algumas informações extremamente estratégicas para quem for para a negociação. Assim, com quantas pessoas vai ser essa reunião? Essa informação da negociação é importantíssima. Mas sabe por que eu estou te perguntando isso? Porque, dependendo do número de pessoas, talvez a gente tenha que levar mais executivos. Qual é o tempo que ele vai ter para fazer essa reunião? Timing é algo importante no fechamento da negociação. Depois dessa rodada, o que vai acontecer? Sabe, algumas perguntas que a pessoa começa a falar, porque talvez ela converse com outra secretária, e a secretária tem informação também para fornecer. E ela fornece, sem entender que é a captura de informação estratégica. Então, para mim, essa figura muito poderosa, que é a secretária executiva, se ela for treinada para capturar informações desse jeito, dessas evidências, ela vai preparar muito melhor do que o assistente de negócio desse executivo. Muito melhor. Muito melhor. E, sem dúvida, nós não podemos esquecer no processo de uma negociação, por exemplo, em outro estado, que isso acontece muito aqui no Brasil, ou em outro país, que é um pouco mais complexa, tem essa parte da cultura, da interculturalidade, que eu acho que cabe, se é um profissional de secretariado executivo, buscar informações sobre outro país, sobre outro estado, como é os costumes, e passar isso para o executivo, que vai estar fazendo essa negociação. Né? Exatamente. E uma coisa importante, né? O próximo lado que eu vou dar é negociação para mulheres. A mulher tem uma capacidade de captura de informação subliminar, informação que não é falada, mas ela captura, que são importantes para quem está montando uma estratégia. Então, se é a mulher, como secretária, capturando essa informação, você vai ver que riqueza de informação que essa pessoa pode trazer para quem está montando a estratégia. Então, assim, ao falar com alguém, você percebe, no tom de voz está me parecendo que tem um estresse lá. Os homens não capturam isso, captura só o que foi dito. Mas como é que foi falado aquilo lá? O como
é o que a mulher consegue capturar com muita veracidade. Então, assim, ele falou que é isso, mas no fundo eu percebi que não é bem isso. Tem alguma coisa por trás que não está me convencendo, Renato. Não sei o que, que é. Mas o que, que é? Aí quando você começa a perguntar, fala assim, acho que é isso, isso. Quando eu vou ver, quando eu vou me aprofundar naquilo, ela tem total razão naquele insight que ela teve, daquela percepção que ela teve. Então, olha que força que tem a mulher para captura de informação. É um radar para o homem, que o homem não tem muito radar, né? A mulher tem um radar espetacular. Se a gente treinar a mulher para capturar a informação, mas de uma forma um pouco mais focada no objetivo, porque às vezes captura informação que não serve para nada, você vai ver que tipo de estratégia esse executivo vai ter pela frente. Muito bem. Renato, você também, mudando um pouquinho agora o foco da nossa conversa, sim, você tem vários vídeos, né, no YouTube falando sobre mente próspera. Inclusive, você é autor do livro Fundamentos da Mente Próspera, inspirando pessoas para gerar riquezas. Hoje eu fiquei muito feliz, eu recebi um e-mail dizendo que o meu livro vai chegar amanhã. Este livro, eu estou ansiosa para lê-lo. Eu queria perguntar para você o seguinte, para termos uma mente próspera, né, realizar nossos sonhos, nossos objetivos, o que nós devemos fazer, o que nós devemos mudar em nós mesmos? Existe algum método? Ana, vamos falar um pouco do conceito do que é prosperidade, né? É claro que tem uma conotação com riqueza, lógico, tá? Mas a riqueza material, na verdade, é o mundo externo. O que nós falamos de mente próspera é riqueza interior, é a grandeza interior. Então, quando a gente é grande por dentro, por consequência, essa visão que a gente tem por dentro vai se solidificar com uma visão externa, que é a riqueza. Então, antes de a gente falar de riqueza, a gente tem que falar um pouco da nossa capacidade de absorção de informação e a capacidade de informação de habilidades. Então, quanto maior a tua capacidade de absorção, mais rico você é, mais rica você é, né? Então, quando a secretária tem uma mente abundante, ela resolve problemas intrincados. Porque a mente próspera, ela tem soluções fora do comum. Tão fora do comum que poucas pessoas resolvem de uma forma cognitiva. Então, existe aí por trás do conceito uma conexão com algo chamado força superior. Então, quando a pessoa está conectada com isso, tudo é possível. Tudo é possível, tá? Porque a gente usa uma biblioteca infinita de sabedoria, né, que às vezes você acha que é teu, mas não é teu. Tem uma frase que eu sempre uso, que o poder, quando você tem poder, o poder não é teu, o poder vem através de você. Então, quando você está usando algo de extrema força, essa força não é tua não, meu amigo. Não é sua, não. Essa força vem através do canal que você deixou aberto. Aí você vai entender o que é grandeza. O que fica de energia quando você usa a mente próspera, né? Então, quando a secretária está assim, tudo é possível para ela. Não existe missão impossível para a secretária quando ela está abundante assim. E aí vem o que a gente chama de felicidade. Quando você está assim, você fica feliz por coisas que você faz, não pelo que você tem, pelo que você obtém. Então, quanto mais satisfeito você estiver com você, mais felicidade você gera para o universo. Então, a satisfação tem algo a ver com você, não com o estresse do teu chefe, não com o estresse do dia a dia, não com o caos econômico que o país está vivendo, mas com você. Então, quando você está bem com você, tudo vai ser resolvido. Quando você está mal com você, nada será resolvido. Então, a mente próspera é exatamente esse conceito de ficar bem com você. Ter gratidão pelas pequenas coisas que acontecem durante o dia. Uma coisa que, isso eu vou falar um pouco de ciência da psicologia positiva. A psicologia positiva, ela ao contrário da psicologia tradicional, ela vê o que funciona. E a psicologia tradicional vê o que não está funcionando. Então, quando a gente foca a psicologia positiva, a gente entende que a gente precisa memorizar momentos bons da nossa vida. E você percebe assim, tem pessoas que começam muito bem o dia e acabam muito mal o dia. Na sexta-feira, essa pessoa que acaba muito mal o dia, ele nota que a semana foi péssima. Mas não foi péssima. Só que ele só tem lembranças do final do dia horrível. Então ele quer ir para a cervejinha no final da sexta-feira. A pessoa que começa o dia estressante, que é um dia duro, e finaliza o dia para cima, com felicidade, com alegria,
no final da sexta-feira, ele tem um acúmulo de energia, um acúmulo de felicidade fora do comum. Então, talvez ele nem precise da cervejinha, porque a cervejinha é um alívio que as pessoas têm, às vezes, de não lembrar de quanto foi dura a semana. Então, você imagina a secretária assim positiva? A minha secretária é assim. Quando eu estou estressado, ela me harmoniza, porque ela está sempre aberta, está sempre disponível, não para mim, mas para o mundo. Então, eu falei, Dani, eu estou com um problema assim, se assado, com essa cara que eu estou te falando, né, com uma sobrancelha assim. Eu falei assim, calma, senhor, tudo tem solução. Cara, então, ela não sabe o que eu estou pensando direito, mas quando ela conversa comigo, essa mente abundante que ela tem, faz eu me acalmar e faz eu tomar decisões mais focadas, mais precisas e sem o medo que as pessoas às vezes têm para tomar decisão. Então, secretária assim vale ouro. Secretária assim precisa ganhar $10.000 por mês. Renato, então você concorda que existe até um ditado que as pessoas falam, né? Quando nós acordamos, nós temos o poder de escolher como vai ser o nosso dia. Se eu quero que meu dia seja feliz, positivo ou não. Sim. Nós podemos escolher. O problema é que existem eventos externos que vão distorcer o que eu pensei que seria o dia. Então, quando nós falamos da mente próxima, é a capacidade que a gente tem que ter de suportar esses sofrimentos, essas dores que vão aparecer. Não adianta você querer evitar o que é inevitável. Porque, às vezes, o inevitável é o passado já. Eu gostaria que o dia fosse, já foi. Puxa, se o dia pudesse, já foi. Puxa, você gritou comigo, já gritou. Então, a ideia é que esse passado já está marcado e eu preciso saber o que eu faço com isso. Não é ficar reclamando do que aconteceu. É o que eu faço com essa informação? O que eu faço com essa irritação do meu chefe? O que eu faço com esse dia complicado, cheio de reunião aqui, as pessoas todas irritadas? O que eu faço? Então, quando você consegue lidar com isso, você vai acabar teu dia melhor do que começou. Então, você traz uma energia independente do que aconteceu com você. Eu não dependo de nada que aconteceu. E hoje eu estou finalizando o dia maravilhoso, conversando com você, Ana. Você quer mais coisa que isso? Falando daquilo que eu gosto de falar, da paixão que eu tenho para falar. Puxa vida, isso é um presente de Deus. Você me deu a oportunidade de eu falar aquilo que eu gosto de falar. Então somos dois que estamos muito felizes. É ótimo finalizar o dia assim. Né? Renato, você falou sobre passado. Você tem um vídeo muito interessante também falando que se chama, se não me engano, Reconciliando com o Passado. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição deste vídeo. Para quem quiser, eu recomendo assistir este vídeo, porque é muito interessante, né, Renato? Reconciliação do passado é fazer com que o nosso passado sempre sirva de aprendizado para o futuro. Né? Existe uma frase no budismo que a gente fala assim, o melhor momento da vida é o momento presente. No entanto, o presente nunca existe. Esse presente já passou, já ficou passado. Aquilo que eu falei já passou. Então, toda hora, o presente ele é mutável toda hora. Né? E quando a gente tem pessoas que vivem do passado, são pessoas que carregam mágoas, carregam raivas e não conseguem curtir o que está acontecendo nesse momento, curtir o que está acontecendo com pequenas coisas do dia a dia. Então essa pessoa transmite e contamina um ambiente sem ele perceber. Ele reclama da vida, que a vida só traz coisas ruins, mas o cara está carregado, Ana, está carregado de coisas ruins do passado. Então quando você se reconcilia com ele, porque é teu, passado teu, diferente do meu passado. Quando você cria um acordo, uma negociação com o teu passado, você fica bem consigo mesmo. Então a grande sacada é você entender que aquilo que a princípio parece que foi ruim, aconteceu de propósito para você e fez você ficar mais forte, fez você ficar mais bonita, fez você ficar mais resiliente. Então, gratidão por isso. Isso é reconciliação do passado. Ana, isso em negociação, isso não significa que a gente tem que aceitar o abuso das pessoas com relação a gente. Não tem que aceitar as pessoas mais educadas que maltratam a gente. Não estou dizendo isso para você. Estou dizendo que se isso já aconteceu, o máximo que a gente pode fazer é desconfigurar essa força que traz a gente para baixo. Então isso é reconsiderar o passado de uma forma positiva. Mas não significa que em negociação eu tenho que dizer sempre, puxa, você me xingou, puxa vida, não fiz nada, não. Não
Então, a postura de negociação é uma postura assertiva, onde você aceita se você quiser. Mas você não é obrigado a aceitar o maltratado das pessoas com relação a você. Você não é obrigado a aceitar pessoas mal educadas com relação a você. Não é obrigado a aceitar assédio de forma nenhuma com você. Né? Então, isso é um processo de negociação. Então, seria uma questão de sabermos reformular as coisas ruins que aconteceram conosco. Né? Exatamente. Né? De mudar o significado, que em negociação a gente dá um nome técnico em inglês, que é a mudança do quadro. Em inglês é quadro frame, né? A moldura do quadro. Então, você muda o quadro, mas não muda a moldura do quadro, às vezes o quadro é o mesmo. Só que o significado do quadro fica outro. Então, aquela memória, que é o quadro, a pintura do quadro, ela tem um significado positivo para você. Isso é psicologia positiva. Renato, já que estamos falando de mente próspera, o que é ter sucesso para você? Deixa eu te falar duas coisas importantes. Né? Eu fui um executivo de sucesso, já ganhei muito dinheiro em banco. Em banco a gente fica muito focado em ganhar dinheiro para o banco, porque o nosso bônus é milionário. Né? Então eu acreditava que isto era a fórmula do sucesso. Ter poder e dinheiro, e status. Né? Então essas três variáveis, poder, dinheiro e status, parece que faz a pessoa entender que teve sucesso na vida. Né? Mas eu era muito infeliz comigo. Eu tive um casamento péssimo. O primeiro casamento foi uma experiência terrível para mim. Aprendi muito com isso, mas eu não podia dizer que eu era uma pessoa de sucesso. Porque as pessoas de sucesso são completas. Completas. Então, o que é plenitude? Quando a gente tem dentro da gente um preenchimento total. Sabe? Assim, olha, eu entendi para que eu estou no mundo. Entendi que o meu talento gera riqueza para as pessoas e para mim também. Então, riqueza não é só o dinheiro que eu consigo adquirir. Riqueza é a capacidade que a gente tem de ficar cada vez maior por dentro, aumentar a grandeza interior. Eu não tinha isso não, Ana. Então, poder, dinheiro e status não me completavam. Tem pessoas que acham que completam. E eu não tiro a razão. Ué, para mim, você perguntou para mim o que eu acho que é sucesso, tá? Para mim, falta um componente chamado felicidade. Então, status, você pode ter hoje, amanhã pode não ter mais. Poder, você pode ter hoje, pode não ter mais. Dinheiro, você pode ter hoje, pode não ter mais. Mas felicidade, você pode ter a hora que você quiser. Gratidão, você pode ter a hora que quiser. Então, isso vem antes disso tudo que eu te falei. Eu não era assim, não tinha isto, então eu não podia dizer para você que eu era um homem de sucesso. Apesar das pessoas olharem para mim e falarem assim, puxa vida, este cara é um cara de sucesso. Quero um dia ser igual a ele. As pessoas olhavam para mim e falavam assim, poxa, esse é um patamar de profissional que eu gostaria de um dia alcançar. No fundo eu representava isso, mas aqui dentro era vazio, tinha um monte de coisa que não estava preenchida, e eu fazia aquela cara de sucesso, mas no fundo não era, não. Tá? Essa é a minha percepção, Ana. Posso estar errado, mas eu entendo que sucesso precisa de uma palavra chamada alegria, felicidade. Eu não tinha isso, não. Infelizmente, estamos chegando ao fim do nosso bate-papo. Eu tenho uma curiosidade. Você já fez várias, centenas de entrevistas. Existe alguma pergunta que ainda não te fizeram e que você acha que seria interessante que te fizesse? Algum tema, algum assunto para você poder compartilhar conosco? Já acontece isso com você? Não sei te... Já pensou sobre isso? Não sei te responder isso, não. Né? Eu sou uma pessoa extremamente aberta. É claro que existem perguntas que vão no âmbito muito pessoal e às vezes eu me dou o direito de não responder. Né? Eu sou imperfeito, como qualquer outra pessoa é imperfeita, né? E uma das coisas que eu não gosto de responder muito sobre o passado negro que eu tive. Né? Negro que eu falo, assim, não é que eu fiz mal para alguém, não matei ninguém, não é isso não. É que assim, existem memórias pelas quais não vai fazer nenhuma diferença eu começar a falar. Né? Então essas coisas se houver essa pergunta, eu prefiro não responder. Agora, eu posso responder sobre meu sonho que não está realizado ainda. Né? A gente... quando eu cresci como consultor, e eu escolhi o tema negociação, porque eu achava que o tema negociação é um tema importante para qualquer um, e eu tenho hoje ainda sucesso, e meu nome é um nome, talvez se eu olhar no Google lá, negociação, vai aparecer meu nome rapidamente.
Não é que eu fiz isso de propósito, eu fiz isso estrategicamente para que eu conseguisse me posicionar como uma pessoa diferente. Mas no fundo, não é isso, não é bem isso que eu quero que as pessoas reconheçam em mim. Eu sou mais do que isso. Eu não ensino só negociação. Quando você vê esses vídeos de negociação falando sobre o que tem a negociação a ver com reconciliação do passado, isso é processo terapêutico. Eu sou mais terapeuta do que consultor. Então, uma das coisas que ainda não me completam é essa... como é que eu posso dizer para você? Eu nunca vou ser um terapeuta tradicional. A ideia é que eu seja um terapeuta de grupos, terapeuta de massa, onde consiga falar sobre espiritualidade sem ser um pastor, sem ser de nenhuma religião. Isto ainda está faltando muito em mim. Né? Então, esse é um caminho que eu estou trilhando ainda. É um caminho que eu sei que muitas pessoas precisam escutar, tanto é que essas lives que você escutou falam muito sobre força superior. Isto ainda é como é que eu falo para você? É um viés da minha carreira que eu tenho dificuldade de migrar. Não migrei ainda. Por quê? Porque, você imagina, você vê sucesso com uma posição, como consultor de negociação, e de repente você está falando sobre espiritualidade. Então essa migração não é uma coisa assim que você faz, não é assim, tá? Mas eu preciso fazer. Eu já escrevi o livro, você vai receber o livro aí, mas o projeto ainda, ele ainda não começou. Sabe? Isso ainda está me deixando frustrado, está me deixando um pouco irritado. Tem momentos e momentos que, às vezes, o momento certo eu não sei o que define. É outra força que vai definir isso aí. Então, é isso que está me faltando. Tudo tem seu momento, né, Renato? Tudo tem seu momento, Ana. Quando chegar esse momento, vamos agendar uma nova entrevista e vamos bater um novo papo. Certamente. É um prazer, certamente. Obrigado pela sua disponibilidade, pela sua generosidade. Foi muito rico essas informações. Eu acredito que vai agregar muito para os profissionais de secretariado executivo. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui com você. Ana, o que a gente espera é sempre um prazer falar para um grupo específico de profissionais, né? Essa semana, inclusive, vou falar sobre essa capacidade da felicidade para médicos, né? Olha que interessante. Para estudante de medicina que não entende o que é propósito de um médico, né? Então, quando eu tiver chance de falar, por favor, me convide. Porque, com certeza, quanto mais pessoas fora da área do business, né, de negociação, né, que eu puder falar, mais as pessoas entendem o que é negociação e o que é prosperidade em qualquer segmento, em qualquer tipo de profissão. Então, eu que agradeço a você pela oportunidade que você me dá de falar para esse grupo fantástico dessa função chamada secretário. Eu que agradeço. Gratidão é enorme. Pessoal, vou deixar na descrição do vídeo o contato do Renato Hirata, para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho dele. Tá bom, Renato? Compartilha, curta este vídeo, um super abraço e até a próxima. Até logo, gente.